Bom, então muito bem. Vamos falar de marxismo gramsciano antes da gente entrar propriamente no tema do marxismo cultural. O básico é a gente entender isso aqui. Vamos lá. Quando eu falo em marxismo gramsciano, eu estou me referindo a um camarada chamado Antonio Gramsci, que é essa figura aí, italiano, e filósofo, jornalista, foi político, foi deputado lá na Itália, foi também escritor, escreveu escritos políticos, né? E durante o período que ele ficou preso na Itália, ele escreveu os chamados 32 Cadernos do Cárcere, que é onde está sintetizada a obra dele, né? Muito focada nessa filosofia marxista, no enfoque cultural. Então, digamos que ele foi um dos precursores do que a gente chama hoje de marxismo cultural, um dos ícones, um dos primeiros. Muito bem. Ele também foi fundador do Partido Comunista Italiano. Então, um referencial interessante aí. Bom, ele viveu num período onde aconteceu a Revolução Russa. E ele, como sendo comunista, ele passou um período lá na Rússia, aí no início da década de 20 do século 20, mais ou menos 1822, ele passou um período lá, onde ele se casou, inclusive, teve filhos. E lá na Rússia, ele teve a oportunidade de presenciar os próprios conflitos entre os comunistas que tomaram o poder. Na verdade, ele começou a perceber que aquela bagunça ali não ia dar certo. Aquela tomada do poder da forma violenta como foi feito não ia dar certo. Ele presenciou os primeiros expurgos, as primeiras perseguições, os conflitos dentro do próprio Partido Comunista. Mais ou menos ele já sentiu que a coisa ia dar errado. Nisso ele volta para a Itália. Ele não se revoltou contra o comunismo, não, né? Mas possivelmente que ele já entrou na cabeça dele. Nisso ele volta para a Itália, e na Itália ele foi preso, ele foi perseguido pelo regime fascista, na época, pelo Mussolini. Mussolini não o matou, simplesmente o prendeu, e ele foi preso ali a partir de 1926, exatamente em função das atividades políticas dele, ligadas ao comunismo, né? E depois ele só foi solto em 1934. Mas nesse período aqui, que vai de 1926 a 1934 aproximadamente, foi quando ele começou a pensar a tomada do poder pelos marxistas, não mais pela via da revolução armada, da revolução como estava acontecendo, como tinha acontecido ali na União Soviética, né, na Rússia e em vários outros países ali, como estava acontecendo. Ele percebe que o proletário não aderiu ao movimento, né, não ocorreu o que eles previam, e havia uma necessidade de uma violência muito grande para manter o regime, e a partir disso ele vem com a ideia da hegemonia cultural. Ele trabalha isso, a tomada do poder, não mais pela revolta, pela revolução armada, mas a tomada do poder pela via cultural, né, o que a gente chama de hegemonia cultural. Bom, quando a gente fala de hegemonia cultural, vamos entender que o foco se transfere para a superestrutura. Mas vamos distinguir primeiro o que é esse negócio de superestrutura. Bom, existe na visão marxista a superestrutura e a infraestrutura. A supraestrutura é aquelas instituições da sociedade que a gente pode ter como exemplo aqui a família, o sistema educacional, o sistema religioso, os meios de comunicação, né? Mais um aspecto artístico, cultural. Então, isso aqui forma a superestrutura da sociedade. A infraestrutura de uma sociedade, ela está ligada aos meios de produção. Isso, o marxismo trabalhou isso de uma forma muito enfocada ali, de Marx e o pessoal. E os instrumentos repressivos do Estado, certo? Então, essa distinção é importante para a gente entender que é o seguinte, a hegemonia cultural, que é a peça-chave do pensamento de Antonio Gramsci, ele foca não na infraestrutura. Isso aqui, quem focou aqui foram os marxistas, os comunistas, os bolcheviques que tomaram o poder na Rússia. Ele foca na superestrutura. E qual é o pensamento do Antônio Gramsci? Vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer ruir as bases da superestrutura burguesa, né? No caso aqui família, religião, comunicação, vamos fazer ruir as bases da superestrutura burguesa, vamos moldar e reconstruir uma nova sociedade. Isso, na visão marxista cultural, significa o quê? Significa o progresso. Entendeu? Qual o objetivo? Fragmentar a sociedade em classes, estabelecer um caos cultural, um caos político, um caos social, né? Para que assim eles possam moldar e reconstruir uma nova sociedade. Isso aqui é o progresso. É por isso que a gente tem que tomar certo cuidado com políticos, com doutrinadores, com pessoas que chegam com essa ideia. Eu sou progressista. Nós dos partidos progressistas. Peraí, o que é o progressista na visão marxista? É aquele camarada, né? É aquela ideia de ruir com o passado, destruir o passado, as instituições que nos foram legadas no presente pelo passado e fazer algo de novo. Entendeu? De uma forma revolucionária no aspecto cultural. Correto? É alcançar um consenso. Né? É tomar o poder político pela via de uma hegemonia cultural. É criar uma forma, uma moldura de pensamento, né, que vá destruindo todas as bases atuais da sociedade, estabelecendo o caos, e desse caos, dessa bagunça, fazer surgir um pensamento único, né? Quando eu falo pensamento único, alcançar um consenso e daí sim tomar o poder político. Primeiro, possuir as mentes e depois sim tomar o poder político para a implantação do marxismo, correto? Bom, e isso aí vem pelo quê? Isso vem exatamente pelo poder da hegemonia. Vamos entender aqui, primeiro poder e depois hegemonia. Poder. Poder é o domínio do Estado. Essa é a ideia final do marxista. É dominar o Estado, dominar as instituições políticas, dominar a administração pública, dominar um exército, dominar as instituições políticas, correto? A hegemonia, ela está ligada ao quê? Ao domínio do psicológico, ao domínio do pensamento, criar um pensamento único, um pensamento uniforme, uma palavra-chave, um pensamento politicamente correto, não é? Moldado, criar um novo senso comum. Eu vou eliminar todas as bases antigas da sociedade, as bases dos costumes, das leis, das instituições familiares e criar algo novo, novos hábitos, novos pensamentos, novas expectativas, novos desejos, novas aspirações. Entende? Então, essa aqui é a hegemonia. Gramsci trabalha, primeiro, na hegemonia psicológica, do pensamento, do senso comum, para depois sim alcançar o poder. Qual é a estratégia? Primeiro, trabalhar para criar uma hegemonia. Segundo, conquistar o poder político, correto? Nisso aí entra o papel dos intelectuais. E intelectual para Gramsci é um conceito amplo. Professor, artista, locutor, apresentador de TV, servidores públicos, é um conceito bem amplo. Não é um intelectual, como a gente pensa lá, aquele doutor de universidade, um PhD. Não, intelectual, na visão dele, é uma coisa bem ampla. São pessoas que têm a consciência da sua posição de classe e da sua capacidade de influenciar outros, correto? Influenciar outros em quê? No sentido de disseminar a luta de classes, criar partidarismo na sociedade, né? Seja por qualquer via. Pela via do aspecto social, do aspecto racial, do aspecto de gênero, luta entre homem e mulher, entre gays e héteros, entre criar realmente esse distúrbio social, disseminar isso aí, para que desse caos se comece a criar um senso comum, um pensamento novo, diferente das estruturas que você tem atualmente. E isso aí envolve o quê? Criar esse senso comum. Envolve exatamente em você eliminar os opositores. Né? Porque você cria um molde de pensamento e quem não está dentro dessa caixa de pensamento, ele é um opositor e ele, por não participar dessa hegemonia, ele já estará sendo excluído. E aí entra o papel da educação. Por quê? A educação ela vai criar essa influência psicológica. E tanto que a educação, sob o aspecto marxista, ele não se preocupa com as técnicas. É por isso que quando você vê hoje na educação, um exemplo, os próprios professores não incentivam mais a aprendizagem de gramática, por exemplo, nem da matemática. Mas no caso da gramática, não, o importante é se comunicar, o importante é se fazer entender. Não é?
Uai, por que eles querem isso? Porque a técnica vai criar um melhor desempenho mental. E a pessoa vai começar a entender que ele está sendo manipulado. Então o ideal é você não trabalhar muita coisa. É você, na verdade, formar mentes revolucionárias, formar militantes. E não formar realmente pessoas capazes. Então quando a gente vê hoje uma sociedade onde a educação ela não é valorizada no sentido da técnica, né? Mas no sentido da militância, por quê? Porque isso faz parte de uma estratégia do marxismo cultural para criar uma hegemonia. E para que criar uma hegemonia? Para tomar o poder, para tomar o Estado. Correto? Então, essa é a visão gramsciana de Antônio Gramsci, que desempenha um papel muito importante para se entender o marxismo cultural, que a gente vai ver aí no próximo vídeo, ok?